A pessoa do Espírito Santo liderava essa igreja, as reuniões, as pregações e todas as coisas que eles faziam. Quando a gente olha para Antioquia, Atos 13, nós vemos, nos pareceu bem a nós e ao Espírito. O Espírito era o líder das reuniões, o Espírito era o líder de todas as coisas. Essa igreja não existia por eloquência, ou pelas câmeras, ou por algum poder de compor canções, mas essa igreja existia pelo poder do Espírito Santo. E eu quero parar aqui nesse ponto, para que a gente experimente talvez juntos, e não porque eu estou pregando, ou porque essa igreja é muito especial, mas porque o Filho nos libertou, para que a gente medite no que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 2, quando ele disse: quando eu venho até vocês, eu trago apenas a mensagem de Cristo, no entanto, não confiando em mim mesmo, mas no poder do Espírito Santo. A presença de Deus tem um nome, irmãos: Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe vida de comunidade sem o Espírito Santo. Não existe pregação sem a pessoa do Espírito Santo. Existem 3 exortações que o apóstolo Paulo dá para a gente a respeito do Espírito. A primeira é: não entristeçais o Espírito Santo. Isso aqui está falando especificamente de um chamado à santidade. O Espírito Santo fica entristecido quando o pecado se torna um padrão nas nossas comunidades. Veja bem, ninguém que nasceu de novo se delicia no pecado. Ninguém que nasceu de novo quer viver uma prática de pecado. E quando nós começamos a ficar amoldados a esse mundo, isso começa a entristecer a pessoa do Espírito Santo. Nós começamos a ficar insensíveis a quem Ele é, insensíveis à sua santidade, insensíveis à sua sabedoria. Quando nós começamos a ficar insensíveis, no piloto automático, nós não precisamos mais ouvir o Espírito, nós não temos mais capacidade de sermos corrigidos nos nossos pecados. O Espírito se entristece. E aí existe uma outra exortação do apóstolo Paulo, que é: não apagueis o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. E aqui a gente está falando de uma vigilância espiritual. Está falando da gente manter acesa a prática dos dons, a reverência pelo Espírito, a prática de esperarmos a liderança do Espírito Santo. O perigo da gente sufocar o mover de Deus é muito grande, porque nós estamos tão acelerados no nosso ritmo, tão acelerados, porque a gente tem filho, a gente tem trabalho, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Nós estamos tão acelerados que nós não temos tempo para manter a presença do Espírito Santo, cultivar os dons do Espírito. Veja, o Senhor Jesus encarnou num corpo, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, para que você receba e eu receba o dom do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e Ele me dá o dom de línguas, e agora eu estou um pouquinho envergonhado disso. Eu acho que a gente nem precisa tanto profetizar um pelo outro. Não, cara, não. Vamos, compra paracetamol, não ora não. Os dons do Espírito Santo numa comunidade são litúrgicos, são pedagógicos. Toda vez que um câncer é curado, nós nos lembramos: haverá um dia que não haverá mais dor. Todas as coisas serão renovadas. E por fim, o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Nós somos de uma tradição carismática, então nós cremos no dom do Espírito, nós cremos no mover do Espírito Santo, mas nós acreditamos que recebemos o Espírito no momento em que temos convicção da obra salvífica de Jesus, amém? Mas eu temo que às vezes a gente fica só no aspecto teórico da nossa confissão. Veja bem, irmãos, tempos de refrigério, ou seja, avivamento, Jonathan Edwards, Lloyd Jones, todos eles descrevem como um tempo incomum. Fala comigo, incomum. Então, incomum significa que não é comum. Gênios, somos todos juntos. Ou seja, hoje teve presença de Deus aqui, mas foi, entre aspas, comum. Ou seja, nós estamos acostumados com isso. Isso faz parte da nossa vida de igreja. Ou seja, avivamento é um momento onde todos nós olhamos um para a cara do outro e falamos assim:
Não, peraí. Isso aqui é incomum. Isso aqui é extraordinário. Ninguém nunca viu isso. E ninguém consegue produzir isso, irmãos. Ninguém consegue falar, hoje vai ter avivamento. Marca no calendário aí, dia 20 de dezembro, avivamento. No entanto, por que estamos orando por avivamento? E eu me coloco nisso. Porque estamos esperando em tempos de refrigério soberanos da parte de Deus. Nós não podemos diminuir e nós não podemos nos esquecer de que existe um refrigério interior, que existe um mover interior, de que existe um rio de Deus que flui do interior de cada pessoa que nasceu de novo, chamado Espírito de Deus. E quando o apóstolo Paulo vira para uma igreja que já cria em Jesus e diz assim, enchei-vos do Espírito, ele já tinha falado, por exemplo, do selo do Espírito Santo, ou seja, essas pessoas já eram salvas, irmãos, ele já estava na igreja. Mas o apóstolo Paulo fala assim, ei, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos. O apóstolo Paulo está virando para essa comunidade dizendo assim, não tenho prazer nas coisas dessa era, mas tenho prazer no Espírito.